Bom dia, começa agora mais um programa Papo.com e hoje a nossa convidada é a Lígia Fernandes, estudante de Letras da USP e candidata a deputada federal pelo PCB. Bom dia, Luísa. Bom dia aos espectadores. Bom dia, Lígia. Lígia, já faz um tempo que a USP está em greve, né? Já conta mais de 100 dias. E fala-se muito da crise financeira que a USP está passando. Sim. Mas qual foi o real estopim dessa greve da USP? Então, Lu, na verdade, essa crise financeira ela já vem se arrastando na USP há alguns anos, né? E ela teve seu ponto crítico no último reitorado, que foi o reitorado do Rodas. Quando o Zago assumiu a reitoria da USP esse ano, nós tivemos a notícia da situação financeira da USP, que o que a gente estava recebendo via ICMS era pouco perto dos gastos que a gente tinha durante o ano, cerca de 110%, né, com esses 10% a mais, que é bastante coisa. E com isso veio também a notícia de que o reajuste salarial do ano para funcionários e professores seria de 0%. Né? A partir disso, os professores e os funcionários resolveram cruzar os braços, optaram por entrar em greve e logo eles tiveram adesão também do corpo estudantil. Ok. E qual é o principal objetivo da greve, tirando o reajuste? Depois dessa situação do reajuste, você acha que um leque maior de situações se abriu? Então, se abriu principalmente no que diz respeito ao questionamento do que é a educação pública hoje. A greve na USP, ela se coloca como um momento de luta em prol da universidade pública. Né? Hoje, o que a gente tem aqui no estado de São Paulo, pelo governo do PSDB, que a gente tem aí há um certo tempo, é uma política de precarização do ensino público. Né? É uma política que, na verdade, só investe no ensino privado e sucateia as universidades do estado, né? As 3 estaduais, Unesp, Unicamp e USP. Então, a luta da USP ela se dá muito mais nesse sentido e também de contra o desmonte da universidade, né? Por exemplo, agora uma questão que entrou aí nos últimos dias de greve foi a desvinculação do HU, né, do hospital universitário, que não é prejudicial só para a comunidade acadêmica, mas para todo o entorno que está ali. Por exemplo, o pessoal da São Remo, que precisa de atendimento, geralmente procura o atendimento de saúde no HU. Né? Então, para nós é importante ter o HU como parte da grade curricular dos estudantes de medicina, dos estudantes da área da saúde em geral, mas também por conta desse atendimento à população. Então, a vinda do reajuste não é uma medida que garante o fim da greve? Não é uma medida que garante o fim da greve. Nós temos outras pautas. Sim. E quais são as outras pautas que vocês vão tratar ainda nessa semana? Então, Lu, teve a discussão com relação ao PDV também, né? Que afetaria aí cerca de 3 mil trabalhadores da USP, que seriam cortados, né? E o PDV é o plano de demissão voluntária, né? E também essa questão do HU, já que o HRAC lá de Bauru já foi desvinculado, além de algumas questões do movimento estudantil, né? Que por mais que não seja, de fato, quem está levando essa greve, quem está levando a greve são os funcionários, é o pessoal do Sintusp, nós temos as nossas pautas também, né? Como a luta em defesa do ensino público, o acesso à USP, que hoje é uma faculdade extremamente elitizada. Né? Hoje não, na verdade, falar hoje é um eufemismo. A USP, desde o início, é uma faculdade extremamente elitizada, uma universidade racista, que você tem um dos vestibulares mais difíceis do país. Então, isso também é extremamente questionado no movimento estudantil e é algo que a gente sempre luta. E quando tem esse momento de greve, a gente utiliza para sempre colocar essa pauta. Sim. Qual é o aceitamento dentro da faculdade dos estudantes? Então, Luísa, saiu uma pesquisa recentemente na Folha de São Paulo, se eu não me engano foi ontem ou anteontem, dizendo que a aprovação da greve entre os estudantes é de 71%. Isso representa bastante coisa. É muito próximo também ao número que os metroviários tiveram na greve no início do ano, né? Que na verdade, foi bastante surpreendente. A gente não esperava que a população, com o transporte público parado, tendo todas as necessidades que tem que cumprir durante a vida e tal, tem que trabalhar, tem que estudar, tivesse de acordo com essa greve. E tiveram. E na greve da USP também não é diferente. Acho que finalmente o pessoal está começando a abrir os olhos para entender que a USP ela não é um mundo à parte. Né? Ela não está deslocada de São Paulo, não está deslocada da produção no Brasil. Então, finalmente o pessoal está percebendo que uma universidade pública é uma luta aí da população como um todo. Sim. E você, como estudante, quais são as dificuldades que você encontra nos seus colegas da universidade que não são a favor da greve? Então, Lu, o meu curso, principalmente, eu faço letras, é um curso bem massivo. Tem estudantes de todos os tipos. Tem desde o pessoal que estuda em escola pública a vida inteira,
tem até o pessoal que estuda em escolas privadas, então você tem mentalidade de todos os tipos dentro da USP, né? Eu vejo que a maior dificuldade que nós temos hoje é principalmente com aquele discurso de mas a greve está me prejudicando porque eu não tenho a biblioteca para usar, porque minhas aulas pararam e eu preciso me formar e o bandejão não está funcionando e como está difícil minha vida e tal, né? Mas as pessoas não têm consciência de que por trás de todos aqueles serviços que são prestados na USP tem trabalho humano, tem gente ali que é pai, mãe de família, que precisa levar o salário para casa, que se não tiver aquele reajuste salarial com a inflação que nós estamos vivendo, vai ter aí uma mudança no estilo de vida, bem drástica, eu diria. Então, falta essa percepção nos estudantes para verem que, por exemplo, 0% de reajuste e depois o corte de pontos durante a greve são pautas que, na verdade, já são suficientes para nós entrarmos na greve, de fato, né? São coisas que nós temos que lutar junto com os trabalhadores. Sim, perfeito. E quanto a isso dos trabalhadores, como eles se posicionam? É 100% adesão à greve? Você tem trabalhadores na USP que não quiseram aderir à greve? Tem. E os professores? Então, na verdade, dentro do Sintusp e da DUSP, que são sindicatos dos docentes e dos trabalhadores, a adesão foi da maioria. O que a gente tem hoje na USP é um quadro bem extenso de trabalhadores terceirizados, né? Então, os terceirizados, em 2011, se eu não me engano, eles estiveram na greve que aconteceu lá na USP, apoiaram, mas é algo muito difícil de acontecer, né? Existe uma divisão clara no que são os direitos dos trabalhadores que estão no sindicato hoje, no Sintusp, são trabalhadores, são funcionários públicos da USP, e os que são os terceirizados, né? Para os terceirizados existe todo um processo de precarização do trabalho, né? Existe maior exploração em cima daquela categoria e tal. Então é muito difícil eles olharem um movimento de greve desse com bons olhos. Afinal, a categoria deles é a mais precarizada hoje dentro da universidade. Então você vê categorias que são mais favorecidas, né, que parece ter uma hierarquia entre essas categorias dentro da USP, e é difícil ter adesão desse pessoal, né? E para nós a gente sabe da dificuldade do trabalho deles, sabe da importância que seria eles na greve, mas é totalmente compreensível dentro da lógica que a gente tem hoje na USP. Entendi. Fechamos agora o primeiro bloco, voltamos já no Papo.com com Lígia Fernandes. Voltamos com o programa Papo.com e nossa repórter Lígia Malagrino foi às ruas para perguntar a opinião dos estudantes sobre a greve na USP. A Universidade de São Paulo está em greve há mais de 100 dias devido à paralisação de professores e funcionários. A greve começou em 27 de maio e dentro disso houve 3 reuniões com o conselho das universidades paulistas USP, Unesp, Unicamp e seus respectivos sindicatos. O motivo foi por reajuste salarial. Eu estou aqui com a estudante Raíza, de publicidade, e vamos saber a opinião dela. Bom, eu não tenho muito conhecimento a fundo sobre a greve da USP em geral, mas como eu tenho alguns conhecidos que fazem a faculdade, eu acho que assim, qualquer manifestação que prejudique pessoas que não estão interessadas na manifestação e que estão interessadas em ter aula, e há uma gafe nisso, as pessoas não podem ter as aulas por conta de outros manifestantes, eu acho que não está certo, em qualquer circunstância, independente do que eles estão reivindicando. Bom, Lígia, mesmo com os dados que você me falou da aceitação dos alunos da greve, ainda existem alunos que estão descontentes com a situação de não poder ter aula. Qual é a sua opinião, não só como aluna, mas também como candidata a deputada federal que tem esse interesse na educação e no direito dos alunos de terem aula sobre essa situação? Então, é lógico que existe o direito de ter aula, mas também existe o direito, o dever, na verdade, de reajuste salarial, né? E existe o direito de greve também. Então, a gente tem que entender que a universidade, né, ela não está isenta da luta de classes. A luta de classes está inserida dentro da universidade, né? Você tem aí posições antagônicas dentro do movimento estudantil.
a maioria dos estudantes tem a percepção de que há necessidade de transformar algumas coisas naquele espaço. Percebe que a política que está sendo implantada na USP, como no ensino público em todo o país, está falha, né? Não está certo. Por exemplo, na USP hoje, a gente coloca todos esses questionamentos sobre a crise, por quê? A gente não tem transparência orçamentária, né? Então, a partir do momento que uma universidade coloca que a crise orçamentária acontece por conta de pessoal, né, de cargos que tem dentro da USP, pessoas contratadas e afins, a gente tem que questionar se é isso mesmo, né? A gente tem que questionar se por trás disso não existe um interesse maior em fazer com que a universidade pública se torne algo extremamente sucateado para investir no setor privado, né, para investir nas grandes empresas e tal. Então, posto isso dentro do movimento estudantil, dentro do corpo, né, discente ali e tal, é complicado realmente, porque tem pessoas que hoje buscam na USP excelência, só que tem pessoas que buscam na USP a oportunidade de estudar, porque a USP é uma universidade pública e deveria ser colocada como tal para toda a população, mas infelizmente não é assim. Sim. Como militante da União da Juventude Comunista, qual a importância dessa militância dentro da greve? Tanto de pessoas que estão dentro da USP, mas também de pessoas que estão fora da USP e decidem lutar por essa causa da Universidade Popular. Então, Lu, na verdade, o que eu vejo hoje, né, nem só a necessidade, por exemplo, da UJC que eu faço parte como militante, mas a necessidade de nós termos uma organização, né, efetiva do movimento estudantil. Então, isso ocorre por meio de distintas organizações políticas, né? Nós temos vários companheiros na universidade de hoje, nós não somos a única organização que existe, nós temos companheiros do PSOL, nós temos companheiros do PCO, do PSTU, temos companheiros da LERQI, enfim, de outras organizações políticas. E essa unidade que a gente busca, né, entre nós é justamente para gerar, para mobilizar uma luta ali no movimento estudantil, para existir uma compreensão do que é o sistema de ensino que nós estamos, né, vivenciando lá dentro e para tentar forjar um novo modelo de sociedade também, né, Lu? Porque boa parte do que a gente produz de conhecimento científico, nós estudantes, geralmente é direcionado para o mercado e não para as demandas reais da população, né? Então, isso é algo que tem que ser pautado também por via do movimento estudantil. A gente tem que entender qual é o nosso papel como estudantes ali dentro para transformar o que está no entorno. Sim. E segundo os seus ideais pessoais, que envolvem também os seus ideais políticos, qual seria o modelo ideal de uma universidade popular? Qual seria a sua solução para a greve da USP hoje? Você já colocou exatamente o que eu ia falar. O que a gente precisa hoje não é o que chamamos de universidade pública. A gente precisa hoje de uma universidade popular, que não é um nome bonito para o ensino público. Na verdade, o popular, ele é muito mais o sentido de você ter um modelo de universidade aberto a todos, de acesso universal, sem vestibular, sem nenhum tipo de segregação, sem nenhum tipo de escolha de quem pode estar inserido ali ou não. Né? A universidade popular, ela se caracteriza também por um ensino não voltado a lógicas de mercado. Então, nós não vamos passar anos da nossa vida para ter um documento que prove que nós estamos formados e agora a gente já pode ir lá, ser explorado e produzir mais valia. Não é isso que a gente quer. A gente quer um modelo de educação que realmente seja emancipador, que transforme, que tenha o potencial de forjar um novo modelo de sociedade, que tenha o potencial aí de criar uma consciência de classe, de criar um potencial de transformação em todos e todas. Sim. A greve ainda não foi julgada. Se ela for julgada ilegal, quais são os procedimentos a partir desse momento? Então, Lu, eu creio que é difícil ela ser julgada ilegal agora, ao passo que, na verdade, as medidas que foram julgadas ilegais foi o reajuste salarial de 0%, né, que isso é indiscutível, e o corte de pontos precipitado que existiu antes do julgamento da greve. Né, o corte de pontos foi julgado ilegal. Então, por enquanto, a justiça ainda está a nosso favor. A justiça, mesmo que burguesa, está a nosso favor, né? Então, assim, a partir de agora, eu acho que com esse reajuste que foi proposto, de 5,2%, alguma coisa assim, eu acho que a partir de agora vai exigir a adesão dos funcionários com relação ao reajuste e provavelmente aconteça o fim da greve mesmo, porque é uma greve que já acontece há mais de 100 dias, é uma das maiores greves da história da USP, se não for a maior, é algo extremamente cansativo, é algo que envolve riscos, né? Então, talvez não seja interessante dar continuidade a ela na perspectiva do que foi já essa greve para os trabalhadores.
né? 100 dias não é brincadeira. O pessoal ficou acampado, o pessoal acordava cedo para tocar as atividades de greve, teve corte no salário, teve gente que começo passado sem receber. Então, há sempre um risco aí com relação a essa movimentação. Mas é claro que a gente continua tendo as outras pautas importantes, mas eu acho que no momento julgar pela decisão dos trabalhadores, assim, o pessoal do Sintusp. O que for interessante a eles é o melhor para nós também. Ok. Lígia, muito obrigada pela sua participação. Imagina, obrigada a você. Terminamos aqui mais um programa Papo.com. Até a próxima semana.